Das forças da União Soviética, um fluxo de aço foi libertado sobre as areias do Médio Oriente. O seu nome? T-55. O seu propósito? Armar as nações árabes para o que Moscovo via como a aniquilação inevitável do Estado de Israel. Contudo, a história raramente segue o guião que lhe é traçado. Das carcaças destes mesmos tanques, destinados a serem os seus coveiros, os israelitas iriam forjar o veículo de transporte de pessoal mais protegido que o mundo alguma vez viu. Tudo começou no auge da Guerra Fria, quando o Médio Oriente se tornou um tabuleiro de xadrez para as superpotências. A União Soviética, apoiando ativamente os Estados Árabes, inundou a região com armamento moderno. Egito, Síria, Iraque, todos recebiam tanques, artilharia e sistemas de mísseis em quantidades massivas. A espinha dorsal das suas forças blindadas era composta pelos tanques T-54 e T-55. Eram máquinas robustas, fiáveis e com um poder de fogo formidável, uma ameaça existencial para Israel. O primeiro grande ponto de viragem ocorreu na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Numa campanha relâmpago, as forças de defesa de Israel não só derrotaram os exércitos combinados do Egito, Síria e Jordânia, como também capturaram centenas de veículos blindados soviéticos, abandonados na pressa da retirada. Pela primeira vez, os engenheiros israelitas puderam estudar em detalhe a máquina que os deveria ter esmagado. Depois veio a Guerra do Yom Kippur, em outubro de 1973. Um ataque surpresa que quase quebrou Israel. Mas, após dias de combates desesperados, a maré virou. A contraofensiva israelita foi devastadora, resultando na captura de uma quantidade colossal de equipamento. Só na península do Sinai, mais de 1.000 tanques egípcios caíram nas mãos de Israel, muitos deles T-55 praticamente intactos. O arsenal do inimigo estava, ironicamente, a tornar-se um dos maiores fornecedores de Israel. A torrente final de troféus chegou com a Guerra do Líbano, em 1982. Na Operação Paz para a Galileia, o confronto com as divisões de tanques sírios, equipadas com material soviético, resultou num desastre para Damasco. Centenas de tanques foram destruídos ou abandonados. Israel recolheu-os metodicamente, enviando-os para as suas bases de reparação. Eles tinham agora um problema invulgar, um excedente de tanques inimigos. Foi então que a necessidade e a oportunidade se encontraram. A partir das lições amargas do combate urbano, Israel percebeu que os seus transportes de pessoal, como o M-113 americano, eram perigosamente vulneráveis. Eram caixões de alumínio. A solução estava ali, a enferrujar nos seus depósitos. O casco espesso e resistente do T-55. Numa proeza de engenharia, removeram a torre, reconfiguraram o interior, instalaram um novo motor e cobriram o casco com blindagem reativa. Nasceu o Akzarit, em hebraico, o cruel. O aço que fora moldado para destruir uma nação foi reconfigurado para proteger os seus filhos. A arma apontada ao coração de Israel transformou-se no seu escudo mais forte. Uma lição gravada em metal e fogo, sobre como os instrumentos de aniquilação podem, por vezes, encontrar um caminho inesperado para a redenção, tornando-se ferramentas de sobrevivência. Em meados dos anos 80, nos rescaldos de conflitos sucessivos, Israel encontrava-se perante um dilema invulgar, um paradoxo nascido da própria vitória. O país havia acumulado um arsenal tão vasto de tanques soviéticos capturados que uma questão premente pairava no ar. O que fazer com eles? Uma parte destas máquinas, testemunhas silenciosas de batalhas passadas, foi recuperada e integrada nas Forças Armadas, sob a designação de Tira. Não se tratou de uma simples demão de tinta e de uma nova bandeira. Os engenheiros israelitas debruçaram-se sobre o aço soviético com uma missão: transformá-lo. As velhas armas foram arrancadas, dando lugar aos potentes canhões americanos de 105 milímetros.
Os corações destas bestas de metal também foram transplantados. Motores a diesel mais potentes, com 610 cavalos de potência, foram instalados para lhes dar uma nova vida e agilidade nas areias do deserto. Para completar a sua nova identidade, foram equipados com metralhadoras Browning e morteiros de 60 milímetros. Durante vários anos, os tanques Tirã serviram lealmente, rugindo novamente em combate, desta vez sob uma nova bandeira. Mas o tempo é um adversário implacável no campo de batalha da tecnologia. As possibilidades de modernização dos Tirã estavam esgotadas. Os veículos envelheciam, o seu valor em combate diminuía a cada dia que passava, e o comando das Forças de Defesa de Israel tomou a decisão inevitável de os retirar de serviço. Centenas de cascos blindados aguardavam o seu destino. O caminho mais fácil seria o ferro velho, um fim inglório para máquinas que haviam moldado a história. Contudo, em vez de os enviar para a fundição, os engenheiros israelitas propuseram uma ideia revolucionária, uma ideia que iria redefinir para sempre o conceito de transporte blindado de pessoal. Esta epifania não nasceu num laboratório estéril, mas sim da mais trágica das experiências: a guerra no Líbano. Os combates nos bairros densamente povoados de Beirute e de outras cidades levantinas revelaram da forma mais brutal possível a terrível vulnerabilidade dos transportes blindados convencionais. A sua blindagem ligeira, concebida para campos de batalha abertos, desfazia-se perante o impacto de lança-granadas e mísseis antitanque. Soldados israelitas morriam às dezenas, incinerados dentro dos próprios veículos que os deveriam proteger. Eram caixões de aço fino. O comando militar compreendeu que, para operar no inferno urbano, era necessária uma máquina fundamentalmente diferente, um veículo capaz de suportar o impacto de praticamente qualquer arma antitanque. A esta necessidade premente nasceu um conceito: a cápsula da vida. A sua lógica era tão simples quanto genial. Para que começar do zero, se já possuíam centenas de chassis de tanques com uma blindagem formidável? Um tanque já possui a proteção necessária para sobreviver às maiores ameaças do campo de batalha. Por que não usar essa vantagem para salvar as vidas da infantaria? E assim nasceu o projeto Acharit. Em hebraico, o nome significa cruel ou impiedosa, uma designação feroz para um veículo cuja principal missão era, ironicamente, a preservação da vida. Os construtores tomaram como base os cascos dos tanques Tirã desativados, eles próprios, uma reencarnação dos soviéticos T-54 e T-55. A primeira e mais drástica cirurgia foi a remoção da torre e do seu canhão, um ato que libertou um espaço imenso no interior do casco e simbolicamente transformou um caçador num guardião. No lugar da torre, foi instalada uma superestrutura de baixo perfil, com escotilhas para a entrada e saída das tropas. Mas a alteração mais engenhosa e crítica ocorreu na parte traseira do veículo. Uma lição brutal, escrita em aço e memória, ensinará que a proteção nunca é um luxo, mas a essência da sobrevivência. A mais robusta armadura é, por vezes, forjada não a partir do minério, mas da própria tragédia. Nas entranhas do casco redesenhado, uma inovação crucial aguardava. Uma rampa de acesso traseira, especialmente concebida para o desembarque rápido da infantaria. Esta solução permitia que o pelotão abandonasse o veículo em meros segundos. Protegido da saraivada de fogo inimigo que tantas vezes ceifava vidas no momento mais vulnerável da transição. No interior do casco remodelado, foi instalado um compartimento de tropas capaz de albergar até 10 soldados totalmente equipados, para além da tripulação de 3 elementos: o comandante, o mecânico condutor e o operador de armamento. Para se ter uma ideia, um pelotão de infantaria motorizada padrão é composto por 7 a 8 homens. O Acharit, portanto, podia transportar uma unidade reforçada com todo o seu equipamento e munições, uma vantagem tática
inestimável. Os soldados sentavam-se em assentos especiais, virados para as laterais do veículo, uma disposição que lhes permitia sair de forma expedita através da rampa de popa. Contudo, remover simplesmente a torre e instalar um compartimento de tropas seria uma perigosa simplificação. Os engenheiros israelitas compreendiam que as ameaças no campo de batalha moderno evoluíam constantemente, e a proteção do veículo tinha de espelhar essa realidade sombria. Assim, sobre o casco do antigo tanque, foram aplicadas placas de aço adicionais, intercaladas com fibras compósitas, criando uma blindagem espaçada e laminada. Esta arquitetura defensiva funcionava segundo o princípio do enfraquecimento sequencial do jato de plasma cumulativo. Ao ser atingido por um míssil ou granada antitanque, o jato era forçado a perfurar múltiplas camadas, perdendo a sua força destrutiva a cada barreira que encontrava. Para além desta proteção passiva, o Aksarit foi equipado com um conjunto de blindagem reativa explosiva. Pequenos contentores, recheados de material explosivo, eram fixados na blindagem. No momento do impacto de uma munição de carga oca, o contentor detonava para o exterior, criando uma contra-explosão que desintegrava o jato cumulativo antes mesmo que este pudesse alcançar a blindagem principal. A combinação desta blindagem passiva multicamadas com a proteção reativa dinâmica tornou o Aksarit praticamente invulnerável à maioria das armas antitanque da sua época, incluindo os omnipresentes lança-granadas RPG-7 e as primeiras gerações de mísseis guiados. Claro que tal volume de blindagem adicional não poderia deixar de ter consequências no peso do veículo. Se o tanque T-55 original pesava cerca de 36 toneladas, a massa do transporte de pessoal blindado Aksarit atingia as 44 toneladas. Este facto transformou-o no transporte blindado de produção em série mais pesado do mundo, superando em muito qualquer análogo ocidental ou soviético. A título de comparação, o M113 americano pesa apenas cerca de 12 toneladas, e o BTR-80 soviético, cerca de 14. Este aumento de massa levou, inevitavelmente, a uma redução da mobilidade. A velocidade máxima do Aksarit em estrada era de apenas 50 km por hora, consideravelmente inferior à da maioria dos transportes de pessoal blindados. No entanto, o comando militar israelita não considerou isto uma desvantagem séria. A máquina fora concebida primordialmente para operar em ambientes urbanos, em labirintos de betão e aço, onde a alta velocidade não tem um valor decisivo. No cálculo brutal do combate urbano, a equação era simples. A velocidade podia ser sacrificada, mas as vidas dos soldados não. O Aksarit era mais do que uma máquina. Era uma filosofia forjada em aço, um testemunho da ideia de que, nos confrontos mais próximos, a carapaça mais espessa é, muitas vezes, a que garante a vitória. Num campo de batalha, onde a força bruta é frequentemente medida pelo calibre das suas armas, a proteção da tripulação e das tropas transportadas ascende a um nível de prioridade absoluta. À primeira vista, o armamento do Aksarit parece surpreendentemente modesto para um veículo da sua classe e dimensão. Este colosso blindado não ostenta um canhão automático, nem os mísseis antitanque que se tornaram a assinatura das modernas viaturas de combate de infantaria. Contudo, esta aparente fraqueza foi uma decisão calculada, um ato de engenharia consciente por parte dos projetistas israelitas, que se guiaram por uma lógica forjada no fogo. A missão primordial do Aksarit não é travar duelos de fogo independentes com o inimigo, mas sim entregar a sua preciosa carga de infantaria ao coração da batalha, sãos e salvos. Para esse fim, o veículo foi concebido para operar em simbiose com os tanques Merkava, cuja formidável potência de fogo providencia a cobertura necessária e a eliminação de alvos de alta prioridade. O principal instrumento de resposta do Aksarit tornou-se uma estação de armas remotamente controlada da Rafael, montada no tejadilho do veículo.
Este sistema representou um verdadeiro avanço tecnológico para a sua época, capaz de uma cadência de tiro de aproximadamente 1.000 disparos por minuto. Mas a sua característica mais revolucionária não residia na sua potência de fogo, e sim no seu método de operação. O operador de armamento, abrigado no interior do corpo totalmente protegido do veículo, controlava a metralhadora com um joystick, observando o ambiente através de câmaras de vídeo, cujas imagens eram projetadas num ecrã à sua frente. Isto significava que, para abrir fogo, ninguém precisava de se expor através de uma escotilha, tornando-se um alvo fácil para os projéteis de snipers ou para os estilhaços de uma explosão. A primeira modificação de série do Aksarit, designada Mark I, vinha equipada com uma metralhadora de calibre 7,62 mm nesta estação remota. O comandante do veículo recebia um fluxo constante de informação sobre o ambiente circundante a partir das câmaras externas, visualizado no seu ecrã pessoal. Ele podia detectar alvos, apontar a metralhadora e disparar sem nunca abandonar a segurança da sua cápsula blindada. Para a época, foi uma solução transformadora que aumentou drasticamente a capacidade de sobrevivência da tripulação em cenários de combate urbano, onde os snipers representam uma das ameaças mais letais e persistentes. Para além da estação principal, o Aksarit previa 3 montagens adicionais para metralhadoras do mesmo calibre. Uma estava localizada junto à escotilha do comandante, enquanto as outras 2 se encontravam na parte traseira do compartimento de tropas. Estas armas destinavam-se à autodefesa durante o desembarque dos soldados, permitindo que a infantaria utilizasse o próprio veículo como base de fogo para cobrir o avanço dos seus camaradas. No entanto, ao contrário da arma principal, estas metralhadoras não possuíam controlo remoto. A sua utilização exigia a abertura de uma escotilha e a exposição do atirador. Merece ainda uma atenção especial o morteiro de 60 mm instalado no Aksarit. Esta arma permitia à tripulação executar fogo de trajetória curva sobre inimigos abrigados atrás de obstáculos, bem como utilizar munições de iluminação e de fumo. As munições de iluminação eram particularmente valiosas durante os combates noturnos, rasgando o véu da escuridão para revelar as posições inimigas e iluminar o campo de batalha. No final, o Aksarit não é apenas uma máquina de guerra, é a materialização de uma filosofia. Uma doutrina nascida da experiência amarga, que compreende que o ativo mais valioso no campo de batalha não é o aço, mas a vida humana que ele protege. A sua história ensina uma lição intemporal. Por vezes, a verdadeira medida de uma arma não está na sua capacidade de destruir, mas na sua determinação inabalável em preservar. No campo de batalha moderno, a visibilidade é uma arma, e a sua negação, uma armadura. Para ocultar as suas manobras e o desembarque das suas tropas da observação inimiga, os engenheiros recorreram a um véu ancestral, a fumaça. Minas de fumo, disparadas a partir do casco, criavam cortinas densas e temporárias, um momento de invisibilidade comprado em meio ao caos. Mas a sua utilidade não terminava na ocultação. Minas de fragmentação podiam ser usadas para atingir a infantaria inimiga entrincheirada ou abrigada, em locais onde o fogo rasante das metralhadoras. Contudo, a engenhosidade israelita concebeu um sistema de ocultação ainda mais original, uma solução que não dependia do consumo de munições preciosas. Numa situação crítica, o condutor podia, com um simples comando, injetar combustível diretamente no escape do motor. O resultado era quase alquímico. Uma nuvem de fumo espessa e sufocante formava-se instantaneamente atrás do veículo, um fantasma mecânico libertado para cobrir uma retirada ou proteger o desembarque de soldados sob fogo cerrado. Era um truque nascido da necessidade, uma forma de criar um escudo do nada, usando apenas os recursos internos da própria máquina. Mas é o compartimento traseiro do Aksarit que merece uma descrição à parte, pois é este elemento que o torna uma criatura única no bestiário dos veículos blindados.
Uma rampa rebatível maciça domina a sua retaguarda. Através dela, a infantaria pode abandonar o veículo em meros segundos. E o mais crucial, o desembarque pode ser efetuado em movimento, sem que o blindado precise de uma paragem completa. Esta é uma característica de importância vital no combate urbano. Um veículo parado, mesmo que por um instante, transforma-se num alvo prioritário para lança-granadas e operadores de mísseis antitanque. Enquanto o Aksarit continua a mover-se, a tarefa do inimigo de mirar e atingir torna-se exponencialmente mais difícil. Além disso, o design desta rampa esconde outra função. Ela pode ser aberta parcialmente, criando uma seteira estreita e protegida. Através desta abertura, os soldados no seu interior podem observar a situação atrás do veículo e, se necessário, abrir fogo contra um inimigo que se aproxime pela zona morta, uma área não coberta pelas metralhadoras laterais. Esta capacidade aumenta drasticamente a proteção contra ataques pela retaguarda, uma ameaça constante e letal nos labirintos das cidades, onde o perigo pode surgir de qualquer direção. Tudo isto, cada detalhe de engenharia, converge para um único e terrível propósito: transportar a infantaria para o epicentro da batalha urbana e garantir a sua sobrevivência até ao momento do desembarque. As forças de defesa de Israel tornaram-se a única força militar no mundo a apostar tão decididamente em transportes de pessoal pesados, criados a partir dos chassis de tanques de batalha principais. Outras nações preferiram construir veículos mais leves e ágeis, focando-se na velocidade e na manobrabilidade. Mas Israel, forjado nas especificidades do seu tátil urbano, se tornou a norma e não a exceção. Ditou uma abordagem completamente diferente à proteção da infantaria. A tática de emprego do Aksarit foi, portanto, desenhada para uma simbiose perfeita com os tanques Merkava. Estas duas máquinas complementam-se de uma forma quase poética. O tanque, com o seu armamento poderoso, destrói posições fortificadas, blindados e forças INAR, e controlar o terreno conquistado. Um é o martelo, o outro, a mão que segura o território. Juntos, formam uma vanguarda de aço quase impenetrável, uma resposta brutal a um ambiente de combate que não oferece perdão. E assim, na transformação de tanques obsoletos em casulos de sobrevivência, revela-se uma verdade sombria. A guerra não premia apenas a inovação, mas também a adaptação implacável à sua própria e terrível natureza. No teatro de guerra assimétrico, a batalha não é vencida apenas pela força bruta, mas pela coreografia precisa da violência. Uma sinfonia letal, onde cada instrumento tem o seu papel. No centro desta doutrina, encontramos uma parceria forjada no fogo. O tanque de batalha principal Merkava e o seu companheiro implacável, o transporte de pessoal blindado pesado Aksarit. A sua dança é a chave para a sobrevivência e o domínio no labirinto urbano. O esquema tático é, na sua essência, brutalmente simples. Os leviatãs de aço, os tanques Merkava, avançam primeiro. As suas torres giram, procurando alvos, e os seus canhões de 120 milímetros falam com uma autoridade trovejante, suprimindo pontos de fogo inimigos, silenciando ninhos de metralhadoras e abrindo brechas nas defesas. Madura maciça dos tanques, protegidos do fogo frontal direto, avançando como uma sombra blindada. O segredo desta simbiose reside numa paridade fundamental. Ambos os veículos partilham um nível de proteção comparável. O Aksarit, nascido da carcaça de um tanque inimigo capturado, não é um elo fraco. É uma fortaleza móvel, garantindo que a infantaria que transporta está tão segura quanto os tripulantes do tanque que lidera o ataque. Não há vulnerabilidades exploráveis na sua formação. Quando a resistência principal é neutralizada pelo poder de fogo dos Merkava, o momento crítico chega. Os Aksarit aceleram, cobrindo os últimos metros até as estruturas inimigas. A infantaria desembarca através das rampas traseiras, e todo o processo é uma maravilha de eficiência cronometrada. Em meros segundos,
O que era um veículo blindado transforma-se num enxame de soldados que se dispersam, tomam posições e iniciam a limpeza do edifício. O inimigo, muitas vezes ainda atordoado pelo bombardeamento do tanque, simplesmente não tem tempo para reagir à súbita erupção de infantaria no seu meio. Um papel especial nesta tática é desempenhado pela capacidade única do Aksarit de desembarcar as suas tropas em movimento. É uma manobra arriscada, aperfeiçoada através de treinos intermináveis. O condutor reduz a velocidade para uns meros 15 a 20 km por hora. A rampa traseira baixa-se com um rangido hidráulico, e um a um, os soldados saltam para o chão, rolando e levantando-se de imediato, espalhando-se para encontrar cobertura. O transporte blindado, crucialmente, não para nem por um instante. Continua o seu movimento, negando ao inimigo a oportunidade de um tiro certeiro com um lança-granadas contra um alvo estacionário. Esta técnica exige uma preparação física e mental extraordinária por parte dos soldados. Mas as forças de defesa de Israel dedicam uma atenção imensa a este tipo de treino rigoroso. Após o desembarque, a missão do Aksarit está longe de terminar. Ele não abandona o campo de batalha, permanece nas proximidades, transformando-se num cão de guarda de aço. A sua estação de armas, controlada remotamente, permite ao comandante do veículo abrir fogo contra alvos recém-identificados, cobrindo o avanço da sua infantaria. O morteiro a bordo pode ser usado para criar cortinas de fumo, obscurecendo a visão do inimigo, ou para lançar projéteis de iluminação, transformando a noite em dia. Está sempre pronto para evacuar os feridos ou para extrair a unidade após a conclusão da sua tarefa. O batismo de fogo para os Aksarit ocorreu na década de 90, durante operações nos territórios palestinianos. Os combates nas ruas estreitas das cidades e nos campos de refugiados confirmaram plenamente a validade do conceito. Os veículos resistiram a múltiplos impactos de granadas propulsionadas por foguete, continuando a cumprir as suas missões e, mais importante, a preservar as vidas dos soldados no seu interior. Os casos em que a tripulação ou a infantaria sofriam ferimentos graves durante um ataque a um Aksarit eram extremamente raros, um contraste gritante com as perdas sofridas por unidades que utilizavam transportes de pessoal blindados convencionais e mais leves. A segunda intifada, que começou no ano 2000, tornou-se o verdadeiro crisol para a blindagem israelita. Os militantes palestinianos empregaram ativamente uma vasta gama de armas antitanque, dispositivos explosivos improvisados e fogo de franco-atiradores. Foi neste período que os Aksarit provaram o seu valor excepcional. Vez após vez, estes veículos saíam do combate com cicatrizes visíveis, buracos na blindagem reativa dinâmica, marcas de impactos na sua couraça de aço, mas com as suas tripulações e passageiros vivos e ilesos no interior. Cada um desses veículos marcados pela batalha era um testemunho silencioso. Uma prova de que, por vezes, a melhor maneira de proteger uma vida é envolvê-la na mais espessa camada de aço possível. Uma lição amarga, aprendida nas ruas mais perigosas do mundo, onde a sobrevivência não é uma questão de sorte, mas sim de engenharia e da vontade implacável de trazer os seus soldados de volta para casa. Para os soldados que atravessaram o inferno do combate urbano, ele não era apenas um veículo. O Aksarit era o seu anjo da guarda. A Operação Chumbo Fundido, no labirinto de Gaza em 2008, foi o palco onde esta sinfonia de destruição e proteção se revelou em toda a sua brutal eficácia. Ali, a parceria entre o tanque de batalha principal Merkava e o Aksarit demonstrou ser a chave para desvendar os nós táticos do combate urbano em grande escala. As unidades israelitas avançavam por um cenário de betão e aço, uma paisagem urbana densa onde cada esquina, cada janela, podia esconder uma emboscada mortal. A tática era uma dança letal e coordenada. Os tanques, com o poder de fogo dos seus canhões de 105 mm, atuavam como arietes, abrindo brechas em muros e edifícios,
entregando a sua preciosa carga de infantaria diretamente no coração da posição inimiga para neutralizar a ameaça. Apesar da ferocidade da resistência, as perdas do lado israelita nesta operação foram surpreendentemente baixas. A blindagem maciça do Aksarit, herdada do seu passado como tanque, provou ser impenetrável para a maioria das armas à disposição dos militantes. Curiosamente, esta filosofia de design, a conversão de um chassi de tanque num transportador de pessoal pesado, nunca foi verdadeiramente adotada por qualquer outro exército no mundo. A razão reside numa profunda divergência de doutrina militar. A maioria das forças armadas globais prepara-se para guerras de manobra em terreno aberto, cenários onde a velocidade, a autonomia e a capacidade de projeção rápida de força são mais valorizadas do que a proteção absoluta. Israel, no entanto, vive uma realidade diferente. As suas batalhas são travadas predominantemente em ambientes urbanos. Em distante, se revela infinitamente mais eficaz do que qualquer transportador de blindados leve e ágil. Ao longo dos seus anos de serviço, o Aksarit passou por múltiplos estágios de modernização, cada um deles um reflexo direto das ameaças emergentes no campo de batalha. Os engenheiros israelitas trabalharam incansavelmente, refinando a máquina com base na experiência de confrontos reais. Um veículo concebido a partir do aço de um tanque soviético da década de 50, graças a estas atualizações constantes, permaneceu perigosamente relevante no século XXI. A modificação Mark II, por exemplo, introduziu um sistema de controlo de fogo aperfeiçoado e óticas de observação superiores. O comandante do veículo recebeu uma mira térmica, uma janela para um mundo invisível, permitindo-lhe detectar alvos na escuridão total ou através de densas cortinas de fumo. Isto expandiu drasticamente as capacidades do Aksarit em operações noturnas, uma tática frequentemente empregue pelas forças israelitas. O inimigo, habituado a operar sob o manto da escuridão, perdeu a sua principal vantagem. A tripulação do transportador via-o tão claramente como se fosse dia. As modificações subsequentes focaram-se no aumento da blindagem, uma resposta direta ao aparecimento de armas antitanque mais sofisticadas nas mãos do adversário. Os engenheiros reforçaram a proteção do tejadilho, pois os combatentes inimigos começaram a usar a tática de lançar engenhos explosivos dos andares superiores dos edifícios sobre os veículos que passavam. A proteção inferior do casco também foi drasticamente melhorada, um passo crucial para mitigar a ameaça dos engenhos explosivos improvisados, que se tornaram um verdadeiro flagelo para os veículos militares em todos os conflitos modernos. A eletrônica a bordo era constantemente atualizada, mantendo o sistema nervoso do Aksarit na vanguarda da tecnologia da indústria de defesa israelita. O Aksarit é, portanto, mais do que uma máquina de guerra. É um testamento em aço à filosofia de que, na guerra, a sobrevivência não pertence necessariamente aos mais rápidos ou aos mais ágeis, mas àqueles que estão mais profundamente adaptados à brutalidade do seu próprio terreno. No teatro de operações moderno, a informação é uma arma, e no interior do Aksarit, cada veículo foi equipado com um sofisticado sistema nervoso digital, permitindo que a tripulação mantivesse um contato constante, quase simbiótico, com o comando e com as unidades aliadas no terreno. Mas a tecnologia mais crucial era aquela que lidava com a ameaça mais imediata. Um alarme agudo perfura o ruído do motor. Um sistema de alerta de irradiação laser notifica a tripulação de que o inimigo está a apontar um míssil antitanque. Naquele instante, o tempo contrai-se. O sistema concede-lhe segundos preciosos, segundos que são a diferença entre a vida e a morte, para executar uma manobra evasiva ou para lançar uma cortina de fumo que os oculte da mira inimiga. Mas o coração desta besta de aço também passou por uma evolução constante. A sua unidade de potência,
um motor diesel de 610 cavalos de potência herdado do tanque Tirã, exigia uma atenção quase paternal. Os mecânicos israelitas, ao longo de décadas, acumularam uma experiência imensa com estes motores. Aprenderam os seus segredos, as suas fraquezas, e tornaram-se mestres em mantê-los operacionais mesmo sob o castigo implacável do calor do Médio Oriente e da poeira abrasiva do deserto. Hoje, mais de 25 anos após a sua criação, o Akhzarit continua a servir nas forças de defesa de Israel. A sua silhueta pesada ainda é uma presença constante em operações nos territórios palestinianos, fornecendo um escudo vital para os soldados israelitas durante incursões e patrulhas. O alto comando não tem pressa em reformar estas máquinas, e a razão é simples. Continuam a ser uns dos veículos blindados de transporte de pessoal mais protegidos do mundo, cumprindo as suas missões com uma eficácia brutal. Paralelamente, os engenheiros israelitas desenvolveram o seu sucessor, o Namer, baseado no chassi do tanque Merkava. O Namer é a evolução lógica do conceito de cápsula de sobrevivência, com uma blindagem ainda mais formidável. Contudo, o seu custo de produção é significativamente mais elevado. E assim, os Ajarits permanecem em serviço, complementando as máquinas mais modernas, sendo destacados para missões onde um nível extremo de proteção não é o requisito principal, mas onde um transporte de infantaria fiável e robustamente blindado é indispensável. A história do Akhzarit é uma demonstração crua de como a necessidade militar gera soluções impensáveis. Tanques soviéticos, concebidos para as vastas planícies europeias, caíram nas mãos do seu adversário e foram metamorfoseados em algo completamente diferente. Equipamento capturado, que noutras circunstâncias seria simplesmente enviado para a sucata, ganhou uma segunda vida. E ao fazê-lo, salvou centenas de vidas de soldados israelitas. Os projetistas pegaram no que havia de melhor na engenharia de tanque soviética: o chassis robusto, o sistema de rolamento fiável, e sobre essa base, criaram um veículo de combate único, sem análogos no mundo. A sua silhueta ainda pode ser vista nas ruas de cidades do Médio Oriente. Uma máquina pesada, com os contornos inconfundíveis de um tanque soviético, mas coberta por blocos de blindagem reativa. Continua a inspirar uma mistura de respeito e temor. E lá dentro, no seu ventre de aço, os soldados israelitas sentem-se seguros. É o paradoxo da guerra, um instrumento de destruição, renascido das cinzas de um inimigo, transformado num guardião. Uma prova de que, no campo de batalha, a adaptação não é apenas uma estratégia, é a própria essência da sobrevivência. Eles avançam, sabendo que a couraça do Akhzarit os protegerá da maioria das ameaças do campo de batalha moderno. Uma confiança nascida de uma ironia histórica notável, pois este veículo, um dos mais bem protegidos do mundo, tem a sua alma forjada no aço dos seus antigos adversários. Centenas de tanques T-54 e T-55 soviéticos, capturados em conflitos passados, jaziam como monumentos silenciosos de guerras anteriores. Em vez de sucata, os engenheiros viram uma oportunidade audaciosa. Remover a torre, reconfigurar o interior, adicionar camadas sobre camadas de blindagem reativa e compósita, e assim, transformar um instrumento de ataque num casulo de sobrevivência. A espada do inimigo, reforjada em escudo. Uma prova de que, no teatro implacável da guerra, a mais engenhosa das armas é, por vezes, a própria adaptação, onde um ciclo de destruição dá lugar a um novo ciclo de proteção.